Amém. A paz do Senhor. Tome assento, por favor. Você que nos acompanha pela televisão, pelas mídias sociais, nós somos a Igreja Primeiro Amor. Estamos estabelecidos aqui em Belém do Pará, na Avenida José Bonifácio, número 690, aqui em São Brás. Um endereço muito conhecido. E estamos vivendo um momento assim muito especial, um momento de muita ansiedade no Brasil, por estarmos nesse exato momento com uma eleição ainda muito difícil, contagem voto a voto pelo Brasil todo. Um momento muito ímpar para nós fazermos uma reflexão sobre o reino de Deus, sobre o que é reino de Deus. Fazer uma reflexão sobre o nosso povo, que segundo as últimas estatísticas, o último censo, era de cerca de 84% de cristãos, mas pelo que parece, cristãos nominais, católicos e evangélicos não praticantes, sem dúvida nenhuma, nominais. E a gente vai ver essa colocação ficando mais explícita no decorrer dessa ministração, e a gente vai perceber, sem dúvida nenhuma, quais são as dicotomias e os paralelos que não são aceitáveis de comportamento, de cultura, de uma cidadania celestial e de uma cidadania terrestre. Eu quero te convidar a ler comigo um só texto. Nós vamos ler bastantes versículos para embasar a nossa ministração, como sempre, bem expositiva. Mas eu queria te convidar a ler Romanos, capítulo 14, verso de número 17. Romanos 14, verso 17, você pode acompanhar pela central multimídia. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: porque o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. De um modo mais didático, novamente para nós gravarmos. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Por favor, tome assento. Obrigado aos que levantaram. Essa afirmação, ela é fantástica, ela é muito interessante. E ele fala que o reino de Deus, ele não é um reino material. Quando fala em comida e em bebida, ele está dizendo para você, o reino de Deus, ele não é matéria. Por quê? Porque Deus não é matéria. Deus é espírito. Não poderia ter um reino material, ou até poderia, porque Deus é onipotente. Mas não casariam as coisas quando a gente fala sobre o governo de um Deus que é um Deus espiritual. Mas ele tira a parte material para nos mostrar que o reino de Deus, na verdade, ele tem toda a sua base em valores e princípios, e é isso que nós temos que entender, se é que você faz parte do reino de Deus. E é esse o convite nesta noite, para você refletir, para você conhecer um pouco mais e de repente você prestar atenção. Eu faço parte desse reino de Deus? Ou eu faço parte do quê? Se eu faço parte desse reino, eu reflito esse reino na minha vida, mas ao mesmo ponto que a palavra diz que ele não é algo material, mas ele diz que o reino de Deus é absolutamente real, porque ele define o reino de Deus como sendo justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, o reino de Deus, que eu estou falando contigo, que eu estou nesta noite tentando provocar uma reflexão, ele diz que ele existe no Espírito Santo, ou seja, ele existe no próprio Deus, não é nosso, é de Deus. Justiça, paz e alegria. Gravem: justiça,
paz e alegria. É interessante que justiça, paz e alegria é uma característica trina. Como o nosso Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E a gente vê a marca da Trindade em toda a natureza, em toda a terra, nos espaços dimensionais. Em todo momento a gente vê essa característica. E no reino não é diferente. Justiça, paz e alegria. João capítulo 18, verso de número 36, ele deixa mais claro ainda, quando Jesus diz que o reino dele, ele não é deste mundo. Olha só, é um reino espiritual, o reino não é deste mundo, o reino é dos céus, mas esse reino está sendo anunciado a mim e a você. E está anunciado com justiça, paz e alegria. Quem é que consegue ver justiça, pegar em paz, manusear alegria? Me lembrei de um ditado, que não é o versículo evidentemente, mas que é um dos livros mais lindos que você pode presentear alguém, ou ao seu filho, ou aos seus netos, que é o Pequeno Príncipe, onde o autor, Saint-Exupéry, ele fala que o essencial é invisível aos olhos, e é mesmo. E Jesus, ele vem corroborar com essa definição e dizendo para mim, para você, o reino não é daqui, o reino é espiritual, mas esse reino está chegando, está próximo, ou chegou. Nós vamos ver isso também porque a Bíblia nos coloca o reino de Deus no aspecto atemporal. Mateus capítulo 6, verso 19 até o 34, é muito interessante que a gente consiga observar o que é essa essencialidade, que muitas vezes ela não é palpável. Preste atenção no que fala sobre o teu coração, porque o teu coração, o meu coração, ele vai estar diretamente ligado ao reino de Deus. Onde tiver o meu coração, o teu coração, pode ser que esteja o reino de Deus, ou pode ser que esteja o império das trevas. Não existe uma outra possibilidade, segundo a palavra de Deus. Vamos ler então Mateus capítulo 6, verso 19 até o verso 34. Vamos lá, que é interessante. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Ou seja, o que é material? Não acumulem tesouros materiais, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde lá não tem matéria, lá é espírito, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. No céu não há corrupção. No céu, a matéria, ela não desintegra. No céu, o homem não botou a sua mão. O céu está em equilíbrio. Onde o homem não botou sua mão, continua em equilíbrio, continua preservado. Aonde o homem colocou a sua mão, tudo, na tua vida, no teu relacionamento, na tua família, no teu emprego, na tua casa, em qualquer coisa que o homem tenha colocado a mão, experimenta não fazer manutenção, preventiva ou corretiva. Experimenta não cuidar e você vai ver aonde vai andar. Qualquer coisa, eu te desafio para você olhar, qualquer coisa que o homem colocou o seu pé ou colocou a sua mão, tudo vai entrar no processo de degradação. E por que isso? Por causa do pecado que habita em mim e em você e que nós o carregamos para todos os lugares. Nós contaminamos o mundo inteiro. Tudo, absolutamente tudo foi contaminado, exceto onde Deus não nos deixou entrar. Mas prosseguindo, e preste atenção, porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Olha que texto lindo. Continuando, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir. Tá bom, a gente pode encerrar aqui. Não vou nem continuar o texto.
Isso é muito interessante. Esse texto ele fala sobre, assim, a gente começar a detalhar o reino de Deus e aprender um pouco mais do que é esse reino, que ele é tão presente, que ele é tão forte, mas que Satanás atua na nossa mente, na nossa concepção, para fazer com que você esqueça desse reino, para fazer com que eu e você, a gente esqueça da importância desse reino. Ele é tão importante, esse reino, que toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, ela está focada no reino. Toda a Bíblia arremete para o reino. E sem o entendimento do reino, não há salvação. Sem entendimento do reino, não há arrependimento. Sem entendimento do reino, não há perdão. Sem entendimento do reino, não há vida. Só no Novo Testamento, a palavra reino de Deus, ela aparece 142 vezes, de modo explicativo. E se você olhar as 42 parábolas que existem, elas são divididas em 3 partes, em 3 grandes grupos, e as parábolas vão se dividir exatamente em 3 momentos, em 3 nuances sobre o reino de Deus. E Jesus falava o tempo inteiro por parábolas e falava o tempo inteiro sobre o reino de Deus. A mais importante de todas as parábolas que você vai lembrar, a parábola do semeador, ela é exatamente sobre o reino de Deus. É uma coisa impressionante. No entanto, isso sai um pouco da nossa mente, sai um pouco do nosso entendimento. Mas eu queria caminhar, e agora a gente vai procurar detalhar um pouco mais para você entender a riqueza do detalhe bíblico sobre esse tema. Quando a gente fala que o reino de Deus é justiça, paz e alegria, quando você imagina a paz, você imagina a shalom, a paz de Deus, a paz completa, que excede todo entendimento. Quando você imagina alegria, você sabe que a alegria ela é advinda da santidade, que a alegria é advinda de Deus. Você sabe que o Espírito Santo ele derrama alegria toda vez que há ausência de pecado, ou seja, ausência de tristeza, ausência de dor, presença de Deus, a alegria. Mas justiça parece que está um pouco mais escondido o significado. E justiça, a palavra, quando você olha no hebraico a tradução é tzedek. E o que significa justiça? Nós já falamos algumas vezes sobre isso, mas a concepção judaica, ela é diferente, e muito diferente de uma língua criada até pouco tempo, não é? Que o português ainda é alguma coisa nova, né? De derivações do castelhano e de outras línguas, e a gente não consegue traduzir bem. Mas escute, se a gente pegar tzedek, justiça, e trazer para o nosso entendimento, para você entender o que o judeu entende, o que o hebreu entendia, quando estava sendo falado que o reino de Deus é justiça. Ordem é sinônimo de equilíbrio, de posição correta, de volta à origem, de volta ao estado original. Olha só o tamanho da riqueza da língua hebraica. Volta à santidade, volta à obediência, e em último parâmetro, volta a Deus. Então isso é justiça. Justiça é restabelecer o equilíbrio. Lembra que eu falei que onde a gente bota as nossas mãos, bota os nossos pés, as coisas desequilibram? Então o que é justiça? É a volta ao equilíbrio, é a volta ao relacionamento direto e puro com Deus, é a eliminação do pecado. E é muito interessante que a gente entenda dessa forma, porque a gente vai começar a perceber que há alguns detalhes que fogem, por vezes, à nossa mente, pelo fato de nós estarmos distanciados de uma época ou de um regime. A gente está numa república, em tese, numa democracia republicana representativa, elegendo um presidente, e isso nos distancia muito, por exemplo, de um momento que nós já vivemos aqui no Brasil, de império e de reino. Isso não tem muito tempo, pessoal, porque o nosso país tem 500 anos. Mas olha só, bora fazer a diferença entre império e reino. Império.
É fácil você falar de império porque, por exemplo, nós vivemos um império aqui. Lembra quando Portugal tinha um reinado? Dom João estava lá e simplesmente Portugal, forçado ou não, ou pelas conjugações políticas, começou a entrar no mundo inteiro. Abriu os olhos para cá, para essas terras novas, e aí implantou o quê? Um império, é o Império Português. Depois, com a história, a gente vai ver que esse império, na verdade, ele se tornou um reino associado de Portugal, Algarve, que era o sul de Portugal, que era uma região independente, e Brasil. Mas nós vivemos um império, nós tivemos imperador. Outra coisa, que para cristão é fácil identificar imperador, império romano, império grego. O que significa império? Império significa força, significa obrigatoriedade, significa unilateral, significa invasão, significa expansão, significa você invadir e tomar posse de territórios e de pessoas. O império, ele tem definido terras e basicamente se luta por terras e por espaços geográficos. Então é diferente o império é impositivo, o império é expansionista. Já o reino, quando você vê reino, aí você lembra, por exemplo, da Rainha Elizabeth que morreu há pouco, do Charles assumindo, aí você vê que é um estado monárquico, é totalmente diferente. Tem a ver com etnia, tem a ver com o aspecto sociocultural, tem a ver com a língua, com a religião, com a cultura, com a identificação. Aquele povo, ele tem uma identidade, não é impositivo. Então há uma diferença enorme entre reino e entre império. Nós estamos falando aqui para você entender sobre reino, e por isso fazemos a diferença. A primeira vez que a gente ouviu falar em reino explicitamente na Bíblia foi em Mateus capítulo 3, verso 2 e 3. E Jesus se refere a essa pessoa, que é João Batista, como o maior profeta já existente, o que para nós parece uma incógnita, mas não é, porque João Batista batizou Jesus, teve a graça, o privilégio de ser o profeta que conviveu com Jesus, e ele é mais privilegiado assim do que qualquer outro na história, porque ele viu o ungido de Deus, ele presenciou o ungido de Deus, ele teve a honra de batizar a Jesus em águas. E olha o que fala o texto, na pregação de João Batista. A pregação de João Batista, ela é um pouco diferente da pregação de hoje. Quando você desce as águas do batismo, isso significa que você já aceitou Jesus, que você já pertence, em tese, a esse pacto, a esse reino, que você tem o seu Espírito Santo, que é o elo desse reino no teu coração, que você ouviu, renovou a sua mente, você teve uma mudança de entendimento, essa mudança de entendimento gerou fé em você, essa fé desceu para o teu coração, no teu coração, onde as coisas se decidem, e decidem emocionalmente, e dificilmente é racionalmente. Aonde se discernem as coisas é no coração, nessa central da tua alma, nesse espaço mais palpável do que você é de fato, é o teu coração. Por isso que a Bíblia falou lá ainda agora para a gente, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Eles são acompanhados. E a gente percebe algo assim muito interessante, porque João, ele diz assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Em outras versões diz: é chegado o reino dos céus. Isso não tem muita importância, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor Deus, endireitai as suas veredas. João estava falando, não só isso, e ainda vai um pouquinho mais na tradução mais literal. Ele diz: sejam purificados os seus caminhos, voltem à santificação,
Quando ele fala arrependei-vos no hebraico, ele está dizendo para mim e para você: abandonem a vida de pecado, reequilibrem as suas vidas, voltem à justiça, deem 2 passos para trás, voltem à obediência de Deus. Nós perdemos a obediência de Deus, nós resolvemos sair da presença de Deus, nós resolvemos desequilibrar todas as coisas, nós resolvemos sair do reinado de Deus, nós abandonamos o espaço espiritual do reino de Deus, e a gente se lançou numa aventura maluca, louca de pecado, de desobediência, e fomos parar no império das trevas. João, ele faz uma chamada e ele diz assim: escutem, sejam batizados, significa sejam purificados, e voltem novamente à obediência do Senhor. E qual é a chave para voltar à obediência do Senhor e voltar a fazer parte desse reino? Se arrepender. Por isso que ele começa: se arrependam. Se arrependam dos seus pecados. Se arrependam dos seus caminhos. Sejam purificados, sejam santificados, porque agora chegou aquele que pode santificar. Agora chegou aquele que pode perdoar pecados. Agora chegou aquele que pode restituir o reino a quem ele quiser. E a gente vai ver isso de uma forma muito interessante. Quando a gente fala em reino também, a palavra grega utilizada nessas 144 vezes, ou 142 vezes, é basileia, que significa 144 vezes no Novo Testamento, que significa o domínio de um rei. O reino tem sempre esse aspecto de domínio, de governo, mas o reino celestial, ele não tem um lugar físico. Ele é diferente do império, ele é diferente de um outro reinado. Quando você ouve também no Novo Testamento, você percebe que tem Mateus, ele fala muito sobre reino dos céus, e João, Marcos e Lucas falam sobre reino de Deus. Mas por que isso? Só para a gente entender. É porque Mateus, ele se refere a quem? Basicamente o evangelho é aos judeus. E o judeu, você sabe que ele é totalmente diferente em algumas crenças. Por exemplo, o judeu está escrevendo aqui a Bíblia, e na hora de escrever o nome Jeová, e o que é que ele faz? Ele troca de roupa, ele toma banho, ele pega aquela pena, aquela caneta e não mexe mais com aquela. Então o judeu tem um respeito extremo, ele conhece muito mais sobre o reino de Deus do que qualquer um de nós, ou pelo menos conhecia, sem o Espírito Santo. Naquela época isso era latente e isso era uma verdade absoluta. Mas reino de Deus é a mesma coisa do que reino dos céus. A diferença é onde está sendo empregado e de que forma o judeu vai receber isso. Ok. Eu também quero fazer uma referência a João Batista, porque ele diz: voz que clama no deserto, está em Isaías capítulo 40, verso de 3 a 5. E é importante a gente relembrar, porque é uma profecia milenar, são milhares de anos antes, e fala especificamente sobre João Batista, e diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Lembra que eu falei que as coisas todas não estão exatamente nas traduções? Preparai o caminho do Senhor, endireitai, ajustai, justificai no ermo a vereda, os caminhos do nosso Deus. Todo vale será aterrado. Vale é um buraco. O vale será aterrado, ou seja, o que é tortuoso será retificado, alinhado, e os lugares escabrosos serão aplainados, ou seja, tudo vai ser agora, na chegada dessa voz que clama no deserto, que vai anunciar o reino de Deus, as coisas serão equilibradas, ou seja, vai haver um conserto geral, um reequilíbrio geral. A glória de Deus será revelada, se manifestará a toda a carne, todos os homens verão, pois a boca do Senhor o disse. Olha que coisa incrível, pessoal. Os detalhes disso, todos os povos conhecerão, toda a boca,
toda a carne vai ver, porque a boca do Senhor o disse. É impressionante como o reino de Deus ele é descritivo, como ele é detalhado, e a gente vai conversar ainda sobre mais alguns pontos para isso ficar assim vivo no teu coração e na tua mente. Quando a gente fala em reino de Deus também, como eu falei, o reino de Deus está próximo, algumas versões falam isso, o reino de Deus chegou, outras falam, ou o reino de Deus, o reino dos céus virá. Na verdade, são coisas assim bem interessantes e que a gente consegue assim entender muito rapidamente isso. Mateus capítulo 6, verso 10 e Mateus capítulo 24, verso 14. Eu vou traçar um paralelo. Depois você pode revisitar essa ministração no YouTube e pegar todas essas referências, ok? Mateus 6,10 diz, que é muito conhecido, que é o Pai Nosso: venha, ou seja, ainda não veio. Venha o teu reino, faça a tua vontade, a vontade do Senhor, assim na terra como é feita no céu. Olha só a colocação do reino. Em Mateus capítulo 24, 14, ele diz assim: e será pregado este evangelho. Olha só, lembra que eu falei? A pregação de João Batista: arrependei-vos. Nós estamos falando sobre a palavra de Deus. A Bíblia toda ela fala sobre reino. Quem é o reino? É o Messias, é o ungido de Deus, é o Cristo de Deus, de Gênesis a Apocalipse. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Na verdade, o original é para todas as terras habitadas, e então virá o fim. O evangelho é a parte inicial, é a parte que abre todo esse contexto de reino. É a partir do evangelho que há o conhecimento da palavra, que há o arrependimento, que há a purificação e que há novamente esse padrão de justiça sendo estabelecido por quem pode estabelecer justiça. Também quero ler alguns textos rápidos que falam sobre esse aspecto atemporal do reino. Por quê? Porque isso não está muito claro ainda. Quando eu e você pensamos sobre isso, a gente diz assim: mas espera aí, veio, está vindo, está chegando ou vai vir? É só você olhar qual é o teu paralelo, o teu parâmetro. Não há nada de errado com o rei, mas possivelmente há sim de errado comigo e com você. A questão para mim e para você é: esse reino já chegou na minha vida? Esse reino está próximo de mim? Ou esse reino ainda está longe, ainda vai chegar? Não é com Deus, não é com o rei, mas é com o súdito, é com o servo. E eu queria ler 4 textos básicos. Mateus, porque eles são muito interessantes. Mateus capítulo 12, 22 a 28. Lucas capítulo 11, verso 20. Mateus 4, 17. E Lucas 17, 20 e 21. Nós vamos todos na sequência, e eles vão falar basicamente da mesma coisa, e é interessante pegar um enfoque, porque para uns está falando para romanos, para outros está falando para gregos, para outros está falando para judeus, e você consegue entender todo esse contexto nesses textos. Então, lhe trouxeram aí preste atenção nisso, um endemoniado, uma pessoa com demônios, cego. E quando a Bíblia fala sobre cego e mudo, está falando sobre cego e mudo de nascença, genético. Não havia nenhuma espécie de cura, ok? E Jesus o curou, passando o mudo a falar e o cego a ver. Escute. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? E aí você lembra que o filho de Davi é quando Davi tem aquela visão incrível que diz: o meu Senhor está sentado à direita do meu Senhor. Ele vê Deus Pai e vê Deus Filho nitidamente. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, ou seja, pelo pai dos demônios, Satanás, que é o maioral dos demônios. Olha que loucura. Olha o que o fariseu consegue imaginar na sua mente. E ele sabe, o fariseu que estuda a Bíblia, que Satanás não expele demônio, que Satanás
não cura, que Satanás ele não purifica leproso, que Satanás não ressuscita pessoas. Não funciona dessa forma. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda a cidade ou casa dividida. Aí olha que Jesus nos dá um princípio muito interessante para todos nós. Reino, o maior, onde vivem muitas famílias e muitas casas, uma só cidade, onde vivem também mais ainda, porque o reino pode ter muitas cidades. Aí ele parte para famílias, e as famílias podem ter muitas pessoas. Olha só, e ele diz assim: nenhum reino, nenhuma cidade, ou nenhuma casa, nenhuma família dividida contra si mesma subsistirá. A divisão, ela termina com reinos, com cidades, com famílias, com países. E talvez esse seja um dos pontos mais importantes e interessantes para todos nós nesse momento de definição de eleições. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo, como pois subsistirá o seu reino? Jesus usa a mesma lógica deles para dizer: vocês não têm nenhuma inteligência sobre isso, vocês não sabem o que vocês dizem. Satanás não pode se expulsar, Satanás não pode fazer o bem, não tem comunhão como luz com trevas. Não é assim. Satanás não cura ninguém, Satanás não vai transformar ninguém que era mudo para ouvir, nem cego de nascença para ver. São coisas antagônicas. Se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Na verdade, os filhos dele, Jesus está colocando em confronto, porque eles tinham retórica, mas eles não expulsavam ninguém. E a gente chegou até a falar sobre isso. Uma coisa é o Deus que você tem, o Espírito Santo que você tem, e que te dá autoridade, e você expulsa demônios no nome de Jesus. A outra coisa é tu usares o nome de Jesus, e aí tu vais apanhar de demônios, tu não vais expulsar nada, tu vais ser envergonhado. E você sabe que você não pode fazer isso, que não tem arruda, que não tem alho, que não tem nada dessas bobagens todas. Se você já teve a oportunidade de ficar frente a frente com uma pessoa endemoniada, e com legião de demônio, você sabe que não é brincadeira, e que você não consegue, se você não tiver um relacionamento com Deus, é melhor você nem se meter. Como eu citei na sexta-feira aqui, eu já presenciei pessoas que pegaram surras de demônio. Surra. E aqui na igreja nós temos exemplos, nós temos pessoas que têm testemunho disso, que já viveram isso. E que você olhava o estado da pessoa, você falava: meu Deus, como a pessoa pode estar tão marcada, toda quebrada, toda arranhada, toda dilacerada, porque foi se meter aonde não deveria se meter. Não tinha autoridade para fazer isso. Jesus confronta, porque eles sabiam que era só retórica, que era só conversa fiada. Por isso, eles mesmos, os demônios, eles serão os vossos juízes. Olha que texto duro, 28. Se porém expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado. Opa, olha só. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Não há nada de errado com o rei, nem nada de errado com o reino. O reino chegou, o rei chegou. A questão é: chegou até você? Chegou até mim? Chegou até nós? Quem vai poder responder é individualmente cada um. E os outros textos, Lucas, Mateus e outro Lucas novamente, vamos ler rápido. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Não é alguma coisa que a gente não consiga entender. A gente já percebeu que o problema da temporalidade do reino de Deus, que não é um espaço físico, não está em Deus, mas sim está em mim e você. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Ele repete de novo: não é deste mundo, não é palpável. O reino de Deus é feito de valores, é feito de crenças, é feito de princípios. Ele inicia na palavra. Todas as coisas foram criadas pela palavra. Todas as coisas. Jesus é o verbo que se fez carne.
tudo se inicia pela palavra. E eu quero te chamar a atenção da importância da palavra. Porque na tua boca há poder de bênção e de maldição. Se você faz parte desse reino, há um poder indescritível de bênção e maldição na tua boca. Mas se você não faz parte desse reino, também há poder, sim, de bênção e de maldição. E você tem que tomar cuidado com isso. Porque tem pessoas assim que acham que Satanás não tem poder, que os demônios não têm poder, que não existe mundo espiritual. São as pessoas mais bobas, assim, que a gente consegue imaginar na vida. É como um ateu, quando você encontra um ateu. Aí quando você conversa com o ateu, você diz assim: meu Jesus, há muito mais fé nesse ateu do que em mim. Porque para ser ateu, você precisa de muita fé. De muita fé. Mas como é isso, pastor? É simples. É o que fala em Romanos. A natureza toda testifica que Deus existe. Toda a natureza testifica que Deus existe. Quando você olha uma única íris de um único olho, você não consegue achar em 8 bilhões de pessoas uma única íris igual. Quando você vê um floco de neve, que é um negocinho desse tamanhinho, pequenininho, um floco de neve, você não consegue encontrar no mundo inteiro nenhum floco de neve com a mesma estrutura molecular do outro. Se você for a qualquer árvore aqui e sair, e você procurar uma folha de uma mangueira igual, nessas centenas de mangueiras que tem aqui em Belém, você não vai encontrar nenhuma folha igual a outra. É muito mais fácil você provar aquilo que não existe. Ora, se não existe, é o óbvio, do que aquilo que existe. Tem que ter muita fé para ser ateu. E tem que estudar muito pouco para ser ateu. Porque a ciência, ela corrobora com a palavra de Deus o tempo inteiro. As leis da termodinâmica, as leis físicas, elas corroboram com a palavra de Deus. E o fato de você não explicar várias teses ou várias leis, não significa que isso não seja verdade. Isso significa que o nome disso é milagre. E o que é milagre é aquilo que a ciência ainda não conseguiu explicar. É a intervenção direta de Deus. E você não acha que é muita prepotência a gente tentar explicar todas as coisas ou entender de todas as coisas na nossa mente, na nossa capacidade, na nossa tecnologia, que a cada dia aumenta, que a cada 6 meses pelo menos a gente tem o dobro do conhecimento que você tinha 6 meses atrás na Terra. E você quer explicar tudo? Como? Hoje você não tem uma explicação, mas amanhã você tem outra explicação. Ué, a ciência é um processo de evolução. Ciência significa conhecimento sistematizado. Aquilo que você entendia como ciência, que café fazia mal para a saúde, hoje faz bem. O que você entendia que o café fazia bem hoje, amanhã faz mal. Ué, ciência é conhecimento sistematizado, não é conhecimento verdadeiro. Ciência só é conhecimento verdadeiro quando ela é comprovada. Quando você faz teste para comprovação dos seus resultados. Senão, aí você vai pegar ciências subjetivas, como tem, que qualquer coisa que você estuda sistematicamente, você chama de ciência. Aí vem uns tolos na época da pandemia e na época de tantas outras coisas e começam a falar de ciência, ciência, ciência e são ignorantes. Como se ciência fosse alguma coisa extremamente relevante na boca de incautos e de ignorantes e pessoas que não têm nenhuma base conceitual, pelo menos sólida, para emitir uma opinião. Como se opinião valesse alguma coisa. Mas eu quero te dizer que nem a opinião de 1 bilhão de homens, isso não é falta de humildade. Se não tiverem conhecimento, para que serve a opinião? Opinião só tem valor quando ela tem conhecimento, quando ela tem verdade. Se você não tiver conhecimento de causa, aí pedem uma opinião para você. O que vai adiantar a tua opinião? O que vai adiantar a minha opinião? E as pessoas tratam a opinião como se fosse uma commodity muito importante, mas não é. Não é. É por isso que nós precisamos evoluir, por isso que nós precisamos entender, por isso que nós precisamos estudar a Bíblia, é por isso que nós precisamos estudar a todos os dias. Nós vimos na palestra do Summit aqui a diferença entre uma mente rígida e uma mente flexível.
As pessoas de sucesso no mundo, todas têm mente flexível. Isso é de agora? Não. Paulo já falava para mim e para você. Olha tudo, vê tudo, procura tudo, investiga tudo, mas retém o que é bom. Esteja com a sua mente flexível, aberta. Não é para procurar porcaria e o que não presta, não é isso. Procure coisas interessantes, cresça, mude. Todo o mundo está em processo de mudança constante. Desde que nós pecamos, esqueça, por enquanto, enquanto você estiver nesse mundo, você precisa esquecer, de fato, a tua característica de semelhança com Deus no que tange a imutabilidade. Porque você foi criado, percebendo ou não, para não morrer. Você foi criado para não mudar, porque é exatamente assim o teu Deus. O teu Deus não muda, nunca mudou, nem vai mudar. E o teu Deus não morre, nunca nasceu, não vai morrer. E você foi criado dessa forma, parecida com Deus. Você não foi criado para morrer. Tanto que a única coisa, se eu perguntar para você diretamente, para você que está em casa e falar assim, qual é a única coisa certa na tua vida? É simples, é que você vai morrer, é que eu vou morrer. Todos vocês vão morrer, eu vou morrer e todos vamos morrer. Mas no entanto a gente não espera. E quando a morte chega é um custo para a gente, é um trauma. A minha avó, porque tem umas aqui, né, que eu não vou nem citar aqui, algumas que a avó tem 95 anos, 98 anos, e aí estão na internet o tempo inteiro pedindo oração pela avó. Minha avó, para Deus curar minha avó, curar meu pai que tem 102 anos. Eu fico assim olhando, meu Deus, será que não cai a ficha das pessoas? Será que não entendem que vão morrer? O traumático não é você morrer, eu morrer, a nossa mãe morrer, o nosso avô morrer. O traumático é quando você pega alguém mais novo que você está ligado emocionalmente e morre. Quando você enterra um filho, enterra um neto. Isso é extremamente traumático. E que digam as mães, quando perdem, quantas mães perderam filhos ou pessoas próximas, o trauma que isso é gerado, o trauma emocional. Mas não sabia que isso poderia acontecer? Você não sabia que você foi criado a partir do momento que nós pecamos, o salário do pecado é a morte? Nós sabíamos disso. Ninguém nos enganou. Não há nada de errado com Deus. Nada de errado com Deus. O que está errado ainda é comigo, com você e conosco. Deus, Ele tem e sempre terá domínio sobre todas as coisas. Ele é o Deus criador, sustentador e consumador. Vou ler um texto que está no Antigo Testamento, em Daniel, capítulo 7, verso 13 e 14, para não ficar com aquela visão de Davi, bora ficar com a visão de Daniel agora. Daniel, tomando um susto muito grande e vendo a Jesus. Olha só, olha que coisa linda. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como o Filho do Homem, Jesus, e dirigiu-se ao ancião de dias, Deus, Pai, e o fizeram chegar até ele. Olha só, foi-lhe dado ao Filho do Homem o domínio, a glória, o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, não é domínio de homem, é domínio atemporal, não é físico. Seu domínio é eterno, que não passará nunca, nunca, e o seu reino jamais será destruído. Olha que coisa linda, imagina isso, Daniel vendo a Jesus, o Filho do Homem, sabendo que ele é o rei, que é esse rei que João Batista estava chamando e clamando no deserto, e que ele havia chegado, e que o reino de Deus havia chegado definitivamente com o seu rei, vindo do céu, até mim e a você, não no aspecto físico, territorial, imperial, impositivo, mas no aspecto amoroso, espiritual, salvífico, de justiça, de reequilíbrio. Jesus, ele tem o direito legal sobre esse reino.
E eu não posso deixar de ler 2 salmos que são as coisas mais lindas do mundo. Salmo 103, verso 17 a 23. Escute quem é Jesus e o poder que ele tem. Salmo 103, verso 17 a 23. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Escutem só. E para com que os que guardam a sua aliança, para os que guardam, não são para todos, os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Lembram dos preceitos e os cumprem significam que a gente aprende a palavra e a gente coloca essa palavra em prática. Guardar a aliança é colocar a palavra em prática. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, o seu reinado, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Queridos, prestem atenção o que o Salmo está dizendo. Esse Salmo também é milenar. Escute. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Você é ministro de Deus? Quem são os seus ministros? São os que fazem a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós, todas as suas obras, tudo que o Senhor faz é bom. Todas as obras do Senhor, elas bendizem o seu nome, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Coisa linda. E o verso 23, vamos lá. Bendizei ao Senhor vós, todas as suas obras. O 23, por favor, para fechar. Bendizei ao Senhor. Falta o 23, 103, 23, por favor. É só até o 22, me enganei, fechado, ok. Tudo foi dado como legalidade quando Deus implantou o seu trono nos céus. E ele passou tudo isso a Jesus, o seu filho. Tudo ao seu filho. Salmos, mais um salmo que é muito lindo, Salmo capítulo 102, verso 12 ao 22. Salmos 102, do 12 ao 22. Olha o que ele diz. O Senhor é entronizado eternamente, é misericordioso, é piedoso. As nações temerão ao Senhor, todos os reis da terra temerão ao Senhor. Ele reconstruirá Sião, destruída pelo pecado. Isso tem a ver com a nossa própria história, a nossa própria capital. Não é a capital terrestre, é a capital que foi destruída pelo pecado. Ele atentará para a oração dos espoliados, aqueles que foram subtraídos da santidade, e não rejeitará as suas preces. Olha que coisa linda. O Senhor olhou para a terra. Haverá proclamação novamente do nome do Senhor, e em louvor em Jerusalém. Haverá louvor novamente em Jerusalém. Se reúnam povos e reinos para servir ao Senhor. O Senhor é absoluto. O Senhor tem o direito à legalidade do reino, porque Ele criou o reino, Ele criou o universo, Ele criou todas as coisas, Ele criou a mim e criou a você. O Senhor, Ele deu essa legalidade ao seu Filho, a Jesus Cristo, para que viesse pelo seu amor infinito, novamente, nos restituir a condição de justos, de justificados. Romanos capítulo 14, verso 11, diz assim, lindo também esse versículo, e é muito importante para que a gente ainda construa essa imagem clara de reino de Deus na nossa vida. Romanos 14, verso 11, está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho, por mim mesmo jurei, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. O que significa isso? É que Deus nunca perdeu o controle de absolutamente nada.
Você olha agora quando está sendo colocado o resultado das eleições, e você pode pensar assim, ó, Deus perdeu o controle, havia uma promessa sobre isso, a igreja se levantou. Não, Deus não perdeu o controle. Calma, Deus não perdeu o controle. Quem perdeu o controle foi a igreja, parte da igreja que não fez o que deveria ter feito, que não obedeceu, que se mesclou com o mundo, que se corrompeu com o mundo. Igrejas, líderes que se corromperam com corrupção. A igreja, ela pode muito nas suas orações, ela modifica um país, e quando ela se arrepende de fato, ela deixa de ser nominal, ela deixa de ser uma igreja esporádica, uma igreja que não responde verdadeiramente com princípios e valores. Ela só tem o apelido de igreja. Igreja não é reino, mas a igreja do Senhor, os servos do Senhor, aqueles que são fiéis ao Senhor, Deus nunca os abandonará. Deus veio com o seu reino por minha causa e por tua causa. Deus nos guarda e nos livra de todo mal. Deus nunca perdeu nenhuma batalha. Deus nunca perdeu ninguém. Deus sabe quem são os espoliados. Deus sabe que Ele escuta a minha prece e a tua prece todo o tempo. Os seus olhos estão atentos, seus ouvidos abertos a tudo que você faz. Você é a joia do Senhor. O Senhor faz qualquer coisa por você. Igreja, esse é o momento de reflexão. Esse é o momento de nós conhecermos a Deus. Esse é o momento de nós conhecermos o seu reino. Mas eu quero dizer para você, não pare de orar. Não desista de orar. Ainda nessa represa, escute o que eu vou falar para você. Ainda nessa represa, muitas águas passarão, pessoal. Agora mais do que nunca, nós como igreja verdadeira, que estamos aqui, estamos assistindo em casa, nós precisamos orar. E especificamente, orar pelo nosso país. Nosso país sai de uma eleição totalmente polarizada. Uma eleição dificílima. Uma eleição judicializada. Uma eleição, em alguns momentos, temerária, pelos acontecimentos diversos, consecutivos que nós vemos. Nós estamos saindo de uma eleição com aspectos para a igreja seríssimos. Mas a igreja, ela é a joia do Senhor. A igreja é a joia do Senhor. A igreja é a agência de Deus aqui na terra. A igreja é a consciência do mundo. A igreja é a consciência da sociedade. A igreja é a consciência do governo. No outro dia eu falei alguma coisa que chamou a atenção e mexeu com muitas pessoas aqui na ceia, quando eu falei se você tinha certeza da sua salvação, se você fazia parte desse reino. E eu falei para você assim, você está disposto a sofrer por Jesus? Você está disposto a ser injustiçado por Jesus? Se você está disposto a sofrer por Jesus, a testemunhar de Jesus, e quando eu falo testemunhar de Jesus, é testemunhar do que é verdade, do que é correto, do que é honesto, do que é santo, do que é puro, do que é verdadeiro. Você está disposto, então você tem a tua salvação e você está certo disso. Você está disposto a morrer por Jesus? Você caminhou na estrada da santificação, assim como todos os cristãos antes de você, que foram martirizados, assim como os 11 apóstolos, 10 apóstolos que foram martirizados, e João morreu de velho numa ilha desse tamaninho, vulcânica, dentro de uma caverna, depois de ser tirado da igreja de Éfeso como pastor e isolado lá. Nenhum deles que foram martirizados, nenhum deles negou Jesus, se o tinha verdadeiramente. Esta é a hora minha e sua de nós nos posicionarmos ainda mais e falarmos: somos cristãos, não negamos a Jesus. De quem é esse reino? De quem é esse reino? Quem é o súdito desse reino?
E o que significa ser súdito? É simples. Súdito significa servo. É aquele que perdeu a sua propriedade, que não tem mais propriedade sobre a sua vida. Que não tem propriedade sobre a sua vida. Você lembra quando nós fizemos a opção de pecar? Quando nós fizemos a opção, de fato, de entregar a nossa vida para Satanás? Nós desobedecemos a Deus de modo deliberado. Nós escolhemos isso. E nós perdemos a nossa propriedade no reino de Deus. É isso que nos caracteriza, infelizmente. Queridos, não há uma outra alternativa. Não há uma outra possibilidade. Por mais que pessoas ou religiões digam que é uma penumbra, não há comunhão entre luz e trevas. Os escravos, que são servos de um império, e aí é obrigatório, é dominativo, é cruel, é expansionista. E tem os servos e os escravos, que são servos de um reino, que é um estado monárquico, que é mais brando, que é diferente. Olha o que fala Colossenses capítulo 1, verso 13. Não, antes, por favor, perdão. Só para a gente voltar e fechar o entendimento de quem é as pessoas que fazem parte desse reino. Mateus capítulo 5, verso 3, define uma pessoa. E Mateus capítulo 5, verso 10, define a segunda pessoa. E olha que interessante. Felizes, bem-aventurados, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você sabe que é humilde de espírito? É exatamente esta definição que eu dei agora. É do servo, é do escravo, é aquele que não tem a propriedade da sua vida. Quando você deve alguma coisa e você não tem como pagar, você dava a sua própria vida, ou dava da tua esposa, os teus filhos, daquilo que era teu. Mas em geral, era você mesmo. Nós pregamos sobre isso, falamos várias vezes nas ágoras, que eram as praças centrais, onde os escravos estavam lá à venda. Como José foi vendido e tantos outros. Era uma prática comum que a gente está longe disso e não enxerga. Quando você diz assim, o Brasil tem uma dívida com a África por causa da escravidão. Isso é balela, isso é conversa. Os próprios povos da África que se escravizavam, eles dominavam uns aos outros e se vendiam. E eles vendiam para quem quisesse. Era um comércio enorme no mundo inteiro. O Brasil tem uma dívida por ter feito coisas erradas, sim, mas não especificamente, e desviando e criando narrativas falsas. Naquele tempo era comum. No tempo de Jesus era comum a escravidão. E você simplesmente não tinha mais propriedade sobre a tua vida, porque você pertencia a alguém. Colossenses capítulo 1, verso 13. Se você não puder gravar nada, grave esse versículo para saber de onde você veio e por que você está aqui nesta noite, por que você está escutando. Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos arrancados do império das trevas. A gente podia ter sido tirado lá com muito amor e com uma grande bênção, ok, fomos arrancados, mas Ele não fez isso. Ele nos arrancou com o preço da sua própria vida, da sua própria dor, do seu próprio sentimento, do seu próprio sofrimento, da sua própria santidade, mas Ele nos transportou, Ele nos levou junto com Ele, Ele nos carregou. Sabe o que é transporte? É carregar para o reino do Filho do seu amor. Será que você consegue entender isso? Deus fez a opção de tomar a forma de homem. É interessante que a igreja está vivendo um clima muito peculiar. Por causa dessas eleições, dessa pressão, desse desânimo em alguns de nós, eu estou falando para você, continue orando, tenha fé. As águas, ainda vão passar muitas águas por baixo desta represa. Aguarde. É preciso agora intensificar as orações. Escute o que eu estou falando para você. Eu não posso falar tudo para você o que vem no meu coração, porque provavelmente vão interromper a transmissão. Escute o que eu estou falando para você, igreja que está aqui, que está me vendo. Ore pelo Brasil. Ore pela paz do Brasil. Ore porque essas águas passarão.
Ore, porque ainda tem muitos acontecimentos e muitas coisas que vão ser reveladas. Ore sobre isso. Nós vamos orar ao final do culto pelas autoridades instituídas, até o momento. Nós vamos orar por todos. A autoridade não está no caráter corrupto de uma pessoa ou santo de uma pessoa. Não está no caráter, se a pessoa é um ladrão ou se a pessoa é um santo. Não está. A autoridade está no posto que ele exerce. E nós devemos orar pelas nossas autoridades, para que a nossa vida tenha paz e tranquilidade. E vamos fazer isso. E obedecemos às nossas autoridades, porque a autoridade, a gente vai ver em Romanos capítulo 13, que a autoridade foi instituída por Deus, todas as autoridades. Olha só. E para quê? Para que ela traga a espada. Adiantando um pouco, só para te tranquilizar, você que está vendo aí, que está nesse momento mais conturbado. O que é a espada? Transporte daquele tempo lá de Jesus para o nosso tempo. A primeira função do governo, e a mais importante, segundo a palavra de Deus, é trazer proteção aos justos. Se você não sabe, o nome disso é cosmovisão bíblica, política e de governo. É trazer proteção aos justos, aos homens e mulheres de bem, e castigar os injustos, homens e mulheres más. Você acha que Deus, que instituiu esse princípio, ele vai deixar de cumprir quando ele escutar a minha oração e a tua oração? Impossível. 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 Oremos sim pelas nossas autoridades e entendamos qual é o papel delas e qual é o papel do governo, que é esse fundamental antes de qualquer outra coisa. Antes de fazer assistência social, antes de dar cesta básica, antes de fazer infraestrutura, o papel número 1 do governo é proteção aos justos e castigo aos injustos. Deus nunca perdeu o controle. Vamos terminar. Você foi transportado. Deus, ele se fez homem, foi gerado no ventre de uma virgem, sem concepção sexual nenhuma, rompeu o ímen dessa virgem no sentido inverso, não foi por penetração, foi gerado pela palavra de modo milagroso, pela palavra que é o próprio Deus, o Deus Trino. Olha só, ele mesmo era o único que poderia gerar a imagem de um homem no ventre de uma virgem. Esse é um mistério. Eu não consigo explicar tudo para você, mas você tem a mesma mente que eu, você tem a mesma disposição, você tem a mesma palavra e você pode procurar entendimento de Deus. Esse Deus que foi gerado homem, ele viveu sem pecado. E o salário do pecado é a morte. E o que acontece? Ele foi levado à morte. Mas não por ele. Ele foi levado à morte porque ele se fez maldição por mim e por você. Ele foi levado à morte para que eu e você tivéssemos vida. Esse foi o plano de Deus. Esse é o reino de Deus. Restituir a justiça. E eu e você, mesmo sendo culpados, e você sabe que você é culpada, você sabe que você é culpado, você sabe que eu sou culpado, que eu sou pecador e que você é pecador, é pecadora. Mesmo assim, ele tomou o meu lugar e nos justificou. Ele carregou sobre ele a minha culpa, a tua culpa, e nos tirou toda a dívida. Ele riscou toda a dívida que havia na minha vida e na tua vida, e se fez maldição por mim e por você na cruz. Ele encravou toda aquela, a Bíblia diz que é uma cédula, ele encravou na cruz toda a nossa dívida, para que eu e você fôssemos transportados para o reino do Filho do seu amor. Se a igreja tivesse, acho que domingo passado, vocês estavam subindo pelas paredes e estavam gritando aleluia sem parar, e estava uma loucura, todo mundo em pé, porque às vezes a gente pensa assim, meu Deus, o momento realmente é muito difícil, é muito complicado, há muito esforço sobre isso, há muitos valores envolvidos, mas eu não falo línguas estranhas por causa do meu líder.
A minha vida não é uma vida de relacionamento com Deus por causa da igreja. Eu não tenho intimidade com Deus porque a minha mulher não tem, meu marido não tem. Eu estou fazendo as coisas erradas porque o outro não faz o que é certo. Eu vou para o Reaviva para ser tratado, mas eu estou esperando que o outro se trate e eu não me trato, eu não me enxergo. É assim que funciona. Cada um dará conta de si mesmo. De que se queixa o homem? Queixe-se cada um de seus próprios pecados. Deus fez tudo que precisava ser feito por mim e por você. Ele abriu todas as portas. Ele abriu todas as comportas. Ele não deixou nenhuma restrição. Quando ele optou, ele não se suicidou. Quando ele optou em dar a vida por mim e por você, a palavra diz que o véu do templo, ele se rasgou de cima a baixo. Antes você precisava de um carneirinho para botar a mão na cabeça do carneirinho, lá no templo, para imputar ao carneirinho os teus pecados, todos os pecados sacerdotais, e matar e imolar o carneiro. Jesus, ele é o cordeiro que desceu dos céus. Jesus, ele levou os meus pecados e os teus pecados, para que nós tivéssemos vida. Ele fez tudo, e nos resgatou. Ele fez a parte completa, nos resgatou do império das trevas, que nós não sairíamos dele. Nós não teríamos a condição de sair desse império de obsessão, desse império maligno. Ele fez tudo comigo e com você, e nos transportou e nos carregou na sua morte e na sua ressuscitação. Aonde se baseia a minha fé e a tua fé? A minha fé e a tua fé se baseia no fato que Jesus ressuscitou. Ninguém ressuscitou. Maomé não ressuscitou, João Paulo não ressuscitou, Maria Teresa de Calcutá não ressuscitou, Maria não ressuscitou, ninguém ressuscitou. Só Jesus ressuscitou. E Ele está vivo, e você pode fazer prova disso hoje. Ele está aqui, é Ele quem fala essas coisas no teu coração, é a palavra dEle que está sendo ministrada, é Ele quem confirma essas coisas no teu coração, na tua mente. Não é pregador, é Ele quem faz isso, é Ele quem está falando diretamente com você, e questionando qual é a tua condição. O reino ainda vai chegar para você, o reino chegou, o reino vai chegar. Qual é o teu papel nesse reino efetivo? Atos, capítulo 26, verso 18, ele junta com esse texto incrível de Colossenses, ele diz assim: Jesus, para lhes abrires os olhos e os converterem das trevas para a luz e da potestade de Satanás, do poder de Satanás, para Deus, a fim de que eu e você, a fim de que recebam eles remissão, perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Você consegue entender que esse texto ele conclui todas as coisas? Nós somos salvos pela fé. A gente ouve a palavra gera fé no nosso coração. A fé é suficiente para nós arremetermos ao arrependimento, a nós decidirmos efetivamente por crer em Deus, e só assim nós creremos. Não será a fé que vem pela boca de um ou de outro, de uma religião A, B ou C, não, mas pela fé que é bíblica, a fé que é salvífica, a fé que somente é gerada pela palavra de Deus, e essa fé causa arrependimento em você. E quando ela causa arrependimento e você de fato se arrepende e tem fé, você o confessa com a sua boca e dá legalidade para que se cumpra e que você entre efetivamente nesse reino incrível do Filho do seu amor. É pela fé, não é pelas obras, não é pelo que você tem, não é pela tua aparência, não é pelo que você fez até hoje, não é pelo que certo ou que errado que você fez, não! Nós não podemos limitar aquilo que Jesus fez. Jesus, ele foi até o limite, ele era Deus, ele se fez homem. Todos os pecados
Se você de fato se arrepender, eles serão perdoados. Ele tem a legalidade para isso, como nós lemos no Salmo 102 e 103. Ele criou todas as coisas, Ele instituiu, Ele nos amou primeiro, antes que nós o amássemos. Ele programou isso, Ele programou a redenção para a gente, Ele não programou a queda. A queda foi uma decisão minha e sua, mas Ele programou a redenção, Ele programou a salvação, Ele programou o que tem no futuro para mim e para você. Deus te ama muito, e você é especial, você é único para Deus. Todas as coisas, elas foram sujeitas a Jesus. Tudo. Romanos capítulo 8, verso 29 e 30, já caminhando para o término, ele diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, veja que coisa linda, ele está falando de você, não pense que é do teu vizinho, de mim, é você, escute, porquanto ele de antemão, ele te conheceu, e por ter te conhecido, antes de você ser o que você é, antes de você nascer, ele te predestinou por causa do seu amor, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus era o único Filho de Deus, unigênito, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele tomou forma de homem, veio, nasceu de uma virgem, padeceu, morreu, ressuscitou. Por quê? Por causa dele? Não, ele é Deus, ele não tinha pecado, ele não tinha erro. Ele fez isso por tua causa, por minha causa. E para quê? Para que ele deixasse, por amor, a unigenitura dele, para se tornar primogênito, para que você fosse feita irmã de Jesus, filha de Deus. Eu sei que isso pode doer um pouco em você, porque o padrão de santidade de Jesus é muito alto, e você assim, como é que eu posso ser irmão de Jesus? Como é que eu posso ser irmã de Jesus? Mas foi Ele quem fez isso. Foi Ele que quis assim. Ele te amou tanto, Ele me amou tanto, que Ele desejou que você restituísse o reino de Deus na tua vida, e que você se tornasse filho de Deus, filha de Deus. Se Ele fez isso, me responda por favor. Se Ele fez isso por você, se a Bíblia está certa, o que é que Ele não fará por você? Me diz. Qual é o valor que você tem? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar o valor que você tem? Você já parou para pensar o amor que existe? Quando a gente ouve essas coisas, a gente tem que parar, ressignificar a nossa vida, dar um novo significado na nossa vida, deixar de meninice, deixar as bobagens, deixar as coisas que a gente nunca ouviu na igreja, deixar tudo isso para trás e falar assim: Jesus, eu preciso ressignificar a minha vida. Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. O que de mal pode me acontecer? Nem morrer você pode mais, quando você tem esse Jesus na tua vida. Você sabe por quê? Porque quando você ouve a palavra de Deus, se arrepende, é gerado fé, você decide no teu coração, confessa com a sua boca, o que acontece? Você se torna servo desse reino maravilhoso. Você se torna filho e filha. Aí eu te pergunto: filho de Deus morre? Filha de Deus morre? Desde quando? Mas pastor, o senhor não falou que a coisa mais certa na vida é a morte? Não para os crentes, não para os servos. Para os servos é a passagem. Nós não morreremos, nós passaremos para o Senhor. Porque o corpo que você tem, o corpo que eu tenho, ele está preso a este mundo ainda. E nós precisamos fazer a passagem. Nós precisamos, de fato, fazer isso. Você tem que entender. Esse corpo, ele envelhece, ele fica doente, e ele tem uma coisa que não pode ser tirada com nenhuma operação científica,
médica humana, que é o pecado, que está no meu DNA e no teu DNA. E nós haveremos de fazer uma passagem para um corpo glorificado, restituindo as planícies, restituindo a justiça. E esse corpo glorificado que nós vamos receber, ele é absolutamente justo, ele é justificado. Nele não há resquício de pecado. Você não envelhece, você não precisa dormir, você não se dá em casamento, você não chora, você não tem doença, você não tem depressão, você não tem ansiedade. Você vai experimentar aquilo que mal cabe na tua lembrança, porque mais que você faça exercício para lembrar disso, por mais que você veja séries na televisão, filmes de ficção, você não vai conseguir compreender o que é ser feliz 100%, o que é ter uma vida santificada 100%, o que é ser de fato santo e feliz integralmente. O nome disso é vida e vida em abundância. O unigênito nos amou tanto que se fez primogênito para mim e para você. Por fim, eu gostaria de encerrar esta noite fazendo uma correlação sobre esse momento que nós passamos no Brasil, esse momento que nós passamos na igreja e esse momento que nós falamos de reino. E reino significa princípios e valores. Romanos capítulo 13, verso 4, eu já citei e gostaria de novamente citar o texto. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, ou seja, traz a correção se tu te fizeres o mal, ou seja, castiga o injusto. É ministro de Deus, é vingador para castigar o que pratica o mal, mas é para proteger, antes de castigar o mal, proteger aquele que é justo. Imagina o que Deus fará por mim e por você. Por fim, 1 Timóteo, primeira carta ao Timóteo, capítulo 2, verso 12. Ela diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões. E eu falei para você, esse é um momento fundamental. Muita água vai passar por aqui. Muita água vai passar por aqui. Nós precisamos agora, a igreja, orar, aprender. Nós precisamos aprender com nós mesmos os erros de principais igrejas, de grandes igrejas que se bandearam para lados indevidos. Nós precisamos aprender com isso, valores. Agora precisamos de prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens. Mas, olha só, olha o verso 2. Em favor dos reis, ou seja, está falando de autoridades humanas, e de todos os que se acham investidos de autoridade, de todos, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Precisamos de fato orar pelo nosso Brasil. Precisamos. Nossos valores como cristãos não são negociáveis. Nós temos uma cidadania celestial e uma cidadania terrestre. A nossa cidadania celestial, ela é mais importante, ela é eterna e os valores são muito mais arraigados, fundamentados, verdadeiros, fortes do que a nossa cidadania terrestre. E a nossa cidadania celestial, ela significa vida, ela significa liberdade, ela não aceita ideologia de gênero, ela não aceita a corrupção e a impunidade, ela não aceita a liberalização das drogas, descriminalização de pequenos furtos, ela não aceita a imoralidade e a destruição das famílias, ela não aceita o Estado como Deus, porque nós temos Deus, e o Estado não pode ser inchado. Em cabide de emprego, o Estado tem que ser na proporção certa daquela população que necessita de cuidados do Estado. A educação dos nossos filhos, ela pertence a mim e a você, aos pais, e não ao Estado. Nós temos o direito à legítima defesa, e não abrimos mão disso. Isso não precisa estar na nossa Constituição, pessoal. Isso está na nossa Bíblia. O que eu estou falando para vocês, cada ponto desse, ele está na Bíblia, alicerçado em versículos e passagens, todos. Às vezes as pessoas até perguntam, o direito à legítima defesa é bíblico?
é bíblico. Direito à propriedade é bíblico. Nós não podemos abrir mão dos nossos valores e não abriremos. A palavra de Deus diz, para encerrar, e foi um discurso de Pedro muito interessante, eu falei para vocês, quando eu estava ministrando aqui, e Pedro estava na frente daquele grande concílio, né? Daquele grande movimento no templo. Eram cerca de 107 sacerdotes lá no templo, e ele, Pedro, com toda a intrepidez, ele diz assim para mim e para você: importa, em primeiro lugar, obedecer a Deus, depois aos homens. É primeiro a Deus. A nossa cidadania é a celestial, em primeiro lugar. É isso que nos caracteriza. E que nos caracteriza é verdade, justiça, alegria, paz, misericórdia. O reino de Deus é feito disso, lembra? Justiça. Quem lembra? Alegria e paz. Onde? No Espírito Santo. Você entendeu? Não abra mão disso de jeito nenhum. Eu te pergunto nesta noite, com toda essa pressão maluca e essa loucura, como é que está o reino de Deus na tua vida? Não pense que eu não estou numa pressão muito louca. A nossa igreja é uma igreja muito posicionada em termos de valores. Nós fomos referência para muitos cristãos, muitas cidades, muitas pessoas, por falar dos valores bíblicos de modo corajoso. E a gente também está sob muita pressão, mas nenhuma que a gente não consiga lidar, e nenhuma que a gente não consiga ratificar de público, com a cara limpa, honesta, verdadeira, dizendo que nós não abriremos mãos de jeito nenhum da palavra de Deus, da nossa fé. Isso não existe, essa possibilidade não existe. Nós estamos prontos, porque o reino dos céus, esse que nós falamos, eles são para os pobres de espírito. E eu entendi, e eu creio que você entendeu, que pobre de espírito é aquele que, infelizmente, por uma decisão equivocada, se entregou ao império das trevas, mas que a gente foi resgatado, como o texto fala de Colossenses, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós sabemos quem nós somos, nós sabemos a nossa identidade, nós sabemos de onde nós viemos, nós sabemos onde nós estamos e nós sabemos para onde nós vamos. Você vai ao céu? Você vai gozar a eternidade com Jesus? Eu queria que você fechasse os seus olhos, por favor. Não se preocupe, que o pior já passou. Agora é só orar mesmo. Vamos orar. Vamos orar. Eu vou pedir, nesse momento que a gente vai orar, vou pedir para Larissa se preparar, por favor. Adriana, a gente vai encerrar orando pelo Brasil, pelas ofertas e cantando uma linda música para reflexão para todos nós. Nós sabemos que nos últimos anos o Brasil melhorou muito. É inegável, isso não é nenhuma defesa de qualquer tipo de ideologia política. Evidentemente não. Um país que tinha 14 milhões de desempregados, hoje tem 8 milhões, numa época de pandemia de 2 anos, de uma guerra que afetou o mundo inteiro. Um país que está com deflação, a inflação menor do que os Estados Unidos, Inglaterra e França juntas. Um país que está reduzindo pelo 3º mês a sua dívida pública de modo assombroso. Um país que está melhorando todos os seus índices econômicos como nunca esteve tão bem. Nunca esteve tão bem. Para você ter uma ideia, antes de ontem o Brasil ele bateu a maior arrecadação, superávit primário, dos últimos 12 anos. O Brasil está no melhor momento econômico. E antigamente, e eu entendia muito isso porque eu era do mercado, e eu era um gerente de relacionamento internacional aqui nesses estados, a gente sabia como estava o nosso país, num ambiente totalmente favorável, economicamente, onde você dizia, no jargão do mercado, que você nadava de braçada, aonde tinham cidades aqui no Pará que cresciam a mais de 10% ao ano, 10% de crescimento, onde a China comprava todas as nossas commodities. O Brasil estava num momento excelente. O Brasil atravessou os piores momentos dos últimos 30 anos
nessa pandemia, que foi a primeira e única do mundo. Você consegue perceber isso? A primeira e única do mundo. O Brasil tem os melhores índices entre, pelo menos, os 3 melhores países do mundo. E nós estamos virando as costas para esse avanço todo e voltando para uma outra direção. Que o Senhor abençoe a nossa pátria, abençoe as autoridades instituídas, que o Senhor dê graça, dê misericórdia, dê temor, que o Senhor levante homens e mulheres tementes a Deus, mas que o Senhor derrube aqueles que não são tementes a Deus, aqueles que não são corretos e honestos, que o Senhor faça justiça, aplane os caminhos, na oração da sua igreja, que se manterá fiel, que se manterá verdadeira, que se manterá dentro dos princípios, porque sabemos que muitos são chamados, mas são poucos os que são escolhidos. Nós sabemos que esse lugar que leva à perdição, ele é muito largo, e isso é palavra pura de Deus. E a palavra diz que muitos passarão por esse caminho. Não queira, não deseje o caminho de muitos, mas deseje o caminho que é apertado, como um fundo de uma agulha, porque esse caminho apertado é onde passarão aqueles com dificuldade que irão aos céus, aqueles que são de fato súditos do Senhor e servos do Senhor. Eu quero orar, e se você nesta noite sentiu que Deus falou contigo sobre uma decisão a ser tomada, para se tornar um súdito do Senhor, ou para retomar os caminhos do Senhor, que porventura você tenha deixado, esse é o momento de você parar todas as coisas, e agora falar com o Senhor. Tudo o que foi ministrado gerou fé suficiente no teu coração, para você descer essa fé, para o centro de decisão da tua alma, se arrepender e falar: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero te receber como Senhor e Salvador da minha vida. Eu faço essa decisão com todo o meu coração. Senhor, eu me afastei dos teus caminhos, eu preciso de reconciliação. Eu faço essa decisão com a certeza do meu coração. Senhor, eu te entrego a minha vida. Pai, eu oro por todos esses que nesse momento fazem as suas decisões, tanto de conversão, para se tornarem súditos desse reino incrível, maravilhoso, que é o reino do Filho do teu amor. E para aqueles que estavam afastados por algum momento, que hoje ouviram essa palavra contundente, mais dura, mais inquietante, e que hoje estão tomando a decisão de fazer um novo pacto, de repactuar contigo e de firmar um compromisso indo até os céus, testemunhando de ti, estando pronto, Senhor, a ser injustiçado, a reconhecendo que somos pobres de espírito, mas que nós temos tudo aquilo que nós precisamos para a vida eterna, vida em abundância, que fomos resgatados, salvos, libertos do império das trevas para um reino incrível do teu amor. Pai, eu te peço pela devolução de dízimos e ofertas que sustentam as obras desta igreja, pela transparência e honestidade que há aqui neste local, prestando conta em tudo. Te agradeço pelos líderes todos que são, Senhor, voluntários, essa igreja maravilhosa, essa porção incrível de igreja que tu nos deste, colocaste nas nossas mãos, a tua igreja, Senhor, que a gente possa honrar a tua igreja, que a gente possa ser honestos, verdadeiros, que a gente de fato, Senhor, sejamos obedientes e praticantes da tua palavra. Deus abençoa, portanto, dizimistas e ofertantes. E por fim, oramos pelas autoridades instituídas, Pai. Oramos, Senhor, por todas essas coisas que ainda vão acontecer no nosso Brasil nesses próximos dias, para que não haja convulsões, para que não haja, Senhor, problemas sérios no nosso país, para que as coisas que estão encobertas, elas venham, Senhor, a ser clarificadas, elas venham ser trazidas à luz. Nós oramos, Senhor, pelas autoridades, que tu possas dar temor, que tu possas dar sabedoria. Ó Deus, nós te pedimos pela nossa pátria, nós amamos o Brasil, Senhor. Brasil é a nossa pátria amada, e nós todos sabemos que ele tem um destino de grandeza, porque aqui estão as maiores reservas minerais do planeta, aqui estão os maiores aquíferos do planeta, aqui está o melhor clima do planeta, aqui está o melhor solo do planeta, aqui está um povo cordato, um povo simples, um povo obediente, humilde, um povo que até então, pelo menos nominalmente, a sua maioria era cristão, Senhor.
Mas nós te pedimos, Senhor, pela tua igreja especificamente, desperta a tua igreja para um novo momento, para um novo patamar, e que o teu nome possa ser de fato engrandecido e adorado, não nominalmente, mas verdadeiramente, e que as igrejas, elas sejam agências do céu aqui na terra, que sejamos embaixadores, Pai, que sejamos a consciência da sociedade, e que a gente possa ser de verdade sal e luz, porque essa é a melhor política que qualquer um pode fazer, é a intervenção na sociedade através da tua palavra, daquilo que tu desejas, daquilo que tu almejas para as pessoas aqui, porque nós sabemos, Deus, que a tua essência é o amor, é a bondade, é a misericórdia, é a justiça. Oramos a ti agradecidos, Pai querido, em nome de Jesus, amém. Reflita, por favor, enquanto você oferta, sobre esta música. Paz. Oi, som. Oi. Oi, Pai do Senhor. Enquanto ofertamos, nós vamos cantar mais uma vez a canção que faz tanto sentido nesse momento, né? Então a gente tem que olhar para o nosso alvo, aquele que pode nos socorrer, que é o nosso Senhor Jesus. Amém? Louve conosco. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Eu me pergunto, como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver.
Deus com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. O futuro do nosso país. Que lindo, não é? Queria que você ficasse em pé por um momento. Eu quero pedir algumas desculpas.